A maioria das pessoas, quando está buscando emagrecer, escolhe comer carboidratos complexos, principalmente pães integrais e ricos em fibras, com a ideia de que esses carboidratos estão ajudando no emagrecimento. Porém, será se isso realmente é verdade? Essa realmente é a melhor opção e está nos ajudando a emagrecer? E é exatamente isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que os grãos integrais, carboidratos complexos, são a maior mentira que existe no mercado. Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like nesse vídeo, que já me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E o primeiro ponto é que não importa se você está comendo um pão multigrãos orgânico ou um pão branco, ambos são alimentos industrializados. Afinal de contas, nós não encontramos pão na natureza, nós não encontramos pão crescendo em uma árvore. Mas o que o bom senso nos diz é que comer esse pão multigrãos com mais fibras e com carboidratos complexos é mais saudável e vai nos ajudar a emagrecer. Porém, contudo, todavia, a história não é tão simples assim. A farinha de trigo tem, em média, 70% do seu peso de carboidratos. As proteínas e as fibras indigeríveis representam cada uma 10 a 15% do peso total da farinha. E a pequena parcela de peso que sobra dessa farinha é gordura. Na maior parte, fosfolipídios e ácidos graxos poliinsaturados. E os amidos encontrados no trigo são os carboidratos complexos, os queridinhos da maioria dos nutricionistas. E os carboidratos complexos, nesse caso, significam que os carboidratos do trigo são polímeros, apresentam cadeias repetitivas. Existem várias moléculas de glicose ligadas uma na outra. Diferente de carboidratos simples, como a sacarose, que são estruturas formadas de apenas duas unidades de açúcar, que no caso seria a frutose ligada apenas à glicose, e formaria a sacarose, que é o açúcar de mesa. E dos carboidratos complexos encontrados no trigo, 75% dele, a maior parte, vai ser de amilopectina, um carboidrato de cadeia ramificada. E os outros 25% vai ser de amilose, um carboidrato de cadeia linear. E quando esses carboidratos chegam no nosso trato gastrointestinal para poderem ser digeridos, eles são digeridos por uma enzima chamada amilase. Ela vai digerir tanto a amilopectina quanto a amilose. E essa amilase é encontrada tanto na nossa saliva quanto no intestino delgado e é produzida pelo pâncreas. A amilase consegue digerir a amilopectina, que é a maior parte do carboidrato complexo encontrado no trigo, com muita facilidade e transforma rapidamente a amilopectina em glicose. Só que ela não consegue agir de forma tão eficiente em cima da amilose. Então, parte dessa amilose não vai ser totalmente digerida e vai conseguir chegar até o nosso cólon. E como 75% dos carboidratos complexos encontrados no trigo são amilopectina, que é muito fácil de ser digerido pelo nosso corpo, rapidamente essa amilopectina vai virar glicose e vai ser absorvida pelo nosso sangue, aumentando a glicose no nosso corpo. E isso explica porque quando nós consumimos quantidades iguais de alimentos, o trigo aumenta a glicose no nosso sangue de forma muito maior que outros alimentos, como por exemplo o feijão ou a batata.
A amilopectina, encontrada no trigo, em carboidratos complexos ou não, poderia ser considerada um supercarboidrato, porque rapidamente nosso corpo consegue absorver, transformar em glicose e aumenta muito a glicose no nosso sangue, muito mais que outros carboidratos, simples ou complexos. E isso quer dizer que nem todos os carboidratos complexos são iguais. E a amilopectina encontrada no trigo aumenta a glicose no nosso sangue muito mais que qualquer outro tipo de carboidrato complexo. Bananas, batatas e feijão também apresentam amilopectina, mas apresentam um outro tipo, que aumenta bem menos a glicose no nosso sangue. E quando nós vamos comparar esses carboidratos complexos do trigo, que são ricos em amilopectina, que é facilmente digerida pelo nosso corpo, ela não se apresenta melhor do que outros carboidratos simples, como por exemplo o açúcar. E aliás, pode até ser pior que o açúcar. Só para você ter uma noção, quando você come um pão integral, o açúcar no seu sangue aumenta mais do que se você tivesse comido açúcar branco de mesa. Tirando as fibras, não tem muita diferença entre você comer um pão integral ou tomar uma lata de refrigerante, ou então comer uma barra de chocolate. E muitas vezes esse pão integral pode até ser pior. E essa informação não é novidade. Um estudo de 1981 da Universidade de Toronto lançou o conceito de índice glicêmico, isto é, uma análise comparativa dos efeitos dos carboidratos sobre a nossa glicemia, a quantidade de glicose no nosso sangue. Em outras palavras, quanto maior o nível de glicose no nosso sangue após consumir um alimento específico, maior seria o índice glicêmico desse alimento. O estudo original revelava que o índice glicêmico do pão branco era igual a 69, enquanto o do pão integral era 72, e que o índice glicêmico do cereal de trigo era 67, enquanto o da sacarose, que é o açúcar branco de mesa, era 59. Exatamente isso, o índice glicêmico do pão integral era maior que o do próprio açúcar. Dessa forma, muito provavelmente você estaria engordando menos comendo chocolate do que comendo pão integral. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se por algum acaso você está interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. E na verdade, olhando de um ponto de vista metabólico, do nosso metabolismo, e levando em consideração o aumento da glicose no nosso sangue, não importa se o trigo que você come é processado ou não, tem mais fibras ou menos fibras, é complexo ou simples. Trigo é trigo e vai aumentar muito a glicose no nosso sangue. E isso é muito parecido com o açúcar. Não importa se você está comendo açúcar branco, mascavo, demerara, de coco, dos Alpes suíços, feito pelos monges tibetanos, açúcar é açúcar e não está te ajudando no emagrecimento e na saúde. O açúcar mais escuro nada mais é do que o açúcar branco usando uma máscara. E se você for diabético ou estiver com pré-diabetes, tem que tomar ainda mais cuidado, porque comer um pão integral vai aumentar tanto quanto ou até mais a glicose no seu sangue do que estar comendo um pão branco. Então, em resumo, os produtos feitos de trigo aumentam a glicose no nosso sangue muito mais do que qualquer outro tipo de carboidrato, sejam eles feijões ou barras de chocolate. O trigo sempre ganha. E isso está diretamente ligado com o nosso aumento de peso e acúmulo de gordura,
Justamente porque quando a glicose no nosso sangue está muito alta, o nosso corpo também aumenta muito a produção de insulina para jogar no sangue, porque a insulina vai servir para pegar essa glicose que está no nosso sangue e jogar para as nossas células. E todo o excesso de glicose, a insulina vai transformar em gordura e armazenar no nosso corpo. Então, quanto maior for o nível de glicose no nosso sangue após comer uma refeição, maior vai ser o nível de insulina que o corpo vai jogar no sangue também, e maior vai ser o acúmulo de gordura. E é exatamente por isso que, se você comer no café da manhã ovos com bacon, esse tipo de refeição não vai aumentar muito a glicose no seu sangue, vai aumentar de forma muito mínima. Diferente de você comer 2 fatias de pão integral, que vai aumentar muito a glicose no seu sangue, consequentemente vai aumentar muito a insulina no seu sangue e vai fazer você estar acumulando mais gordura. E não vai estar te ajudando em nada no emagrecimento. E outro ponto importante é que esse pico de insulina e glicose no seu sangue, que ocorre quando você come trigo, dura mais ou menos 2 horas. E depois dessas 2 horas, vai diminuir o nível de glicose e insulina no seu sangue. Mas quando elas diminuem, você começa a sentir mais fome. E você vai querer comer mais comida. E provavelmente você vai comer mais comida que tenha carboidratos e talvez o trigo. E vai aumentar de novo o pico de insulina e de glicose. E esses picos que vão subindo e descendo o dia todo, vai te deixando com constantes ciclos de fome e saciedade. Você come para se saciar, mas depois de 2 horas você já está morrendo de fome de novo. Justamente por causa desses picos de insulina e glicose que você está causando no seu corpo dia a dia. E é exatamente por isso que você sente fome a toda hora e come a todo momento. E caso a elevação da glicose e da insulina no seu sangue seja provocada várias vezes no dia, durante longos períodos, maior vai ser o acúmulo de gordura corporal. E as consequências desse ciclo de glicose e insulina, deposição de gordura, é vista principalmente no abdômen. Exatamente isso que causa a barriga de trigo. E quanto mais você engorda, quanto mais você acumula gordura, mais o seu corpo vai ficando resistente ao efeito da insulina, que serve para pegar a glicose que está no sangue e jogar para as suas células. E isso é chamado de resistência à insulina. O seu corpo começa a produzir muito mais insulina do que deveria para poder tirar a glicose do seu sangue e jogar para dentro das células. Eu não vou explicar com muito detalhe aqui a insulina e a resistência à insulina, porque eu já tenho um vídeo falando tudo sobre esse assunto. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você se interesse mais. Mas só para você ter uma noção, essa resistência à insulina é o que nos faz contrair diabetes tipo 2. Muita gente acha que ter diabetes tipo 2 é sorte ou azar da vida. Na verdade não, é uma doença nutricional que você adquire por conta de uma alimentação errada que você faz durante toda a sua vida. E uma hora ou outra você vai ter que pagar um preço por conta dessa alimentação errada. E claro, muitos outros problemas também ocorrem por conta da resistência à insulina. Dentre eles, obesidade, mamas em homens, a inflamação do nosso corpo, doença cardíaca e até mesmo câncer. E como eu falei anteriormente, esses picos de insulina e glicose que você vai causando no seu dia a dia com sua alimentação rica em trigo, estimula muito o seu apetite, você sente fome a toda hora. E quando você retira o trigo da sua alimentação, esses picos de altos e baixos de insulina e glicose vão cessar, vão parar. E você automaticamente vai sentir menos fome no seu dia e vai comer menos naturalmente, sem nem precisar se esforçar para isso. E já fazem anos que a perda de peso em pacientes que retiram o trigo da alimentação vem sendo observado, justamente em pacientes celíacos que retiram o glúten da alimentação para poder controlar a resposta imunológica do corpo. Em outras palavras, pacientes celíacos que retiram o glúten da sua alimentação e, consequentemente, têm que retirar o trigo, conseguem emagrecer, mesmo esse nem sendo o objetivo deles. Um estudo conjunto da Clínica Mayo e da Universidade de Iowa, com 215 pacientes celíacos obesos, mostrou que houve perda de mais de 12 quilos
de peso nos primeiros 6 meses de uma dieta sem trigo. Em outro estudo, no prazo de 1 ano, a eliminação do trigo reduziu pela metade o número de pessoas que estavam com obesidade, o IMC igual a 30 ou maior. Dessa forma, veja que o conselho que nos é dado para aumentar o consumo de grãos integrais saudáveis também vai aumentar o consumo de amilopectina, que é um carboidrato facilmente digerido pelo nosso corpo, que vai aumentar muito a glicose no nosso sangue e, consequentemente, vai aumentar muito a insulina no nosso sangue, que vai estar favorecendo o acúmulo de gordura e não vai estar nos ajudando a emagrecer. E você estar comendo essa amilopectina vai ser quase igual a estar comendo açúcar. Em alguns casos vai ser até pior. E o caso de sucesso de hoje é uma das minhas pacientes, a Iswiane. Ela fala que acha estranho porque chega no horário que normalmente ela come e não sente fome e se sentindo muito bem. E quando você usa a melhor ciência nutricional ao seu favor para o emagrecimento, é exatamente isso que acontece. Você emagrece comendo o quanto você quiser, sem passar fome e de uma forma muito mais rápida. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto os seus olhos sobre esses carboidratos complexos ou ricos em fibras que não estão te ajudando em nada no emagrecimento. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!